Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, falando mais um pouquinho sobre áudio, falando de um tema que eu considero muito importante. Para mim, o áudio é o carro-chefe da produção. Se você quiser ter uma boa produção de vídeo, você tem que se preocupar bastante com a captação do áudio. E eu vou dar algumas dicas para vocês de como a gente grava os nossos eventos, como a gente grava as nossas produções, os equipamentos que a gente usa. Eu espero que vocês gostem. Para falar um pouquinho sobre áudio, a gente tem que entender uma coisinha muito simples, que é mono e estéreo. Qual que é a diferença? A resposta é bem simples. Mono é uma via, estéreo são duas vias. Basicamente todos os dispositivos de áudio que a gente conhece trabalham com duas vias, a não ser essas caixinhas de som Bluetooth, que às vezes tem um alto-falante só, então você acaba misturando tudo em uma coisa só, mas fone de ouvido, ATV, home theater são 5 vias de áudio, então já é um outro conceito aí de áudio que é bem legal, que te ambientaliza. Isso dá pra gente fazer numa produção também. Mas o padrão são duas vias, são estéreo. E uma falha que eu vejo bastante por aí é exatamente o erro de não se preocupar com esse LR. Existem alguns gravadores que não gravam estéreo, grava só uma via mono, e na hora que a gente coloca isso no software de edição, a gente tem que dobrar esse áudio, colocar o LR lá certinho, ou a gente coloca um mono com duas vias. E também quando a gente grava estéreo, o volume estiver diferente, por exemplo, o canal L está mais alto do que o canal R, é legal a gente também equalizar isso, manter um padrão para as duas vias sair certinho, a não ser que o efeito seja esse. Se você quer, por exemplo, ter um carro passando, você quer que ele comece passando no L, depois vai pro R para dar aquela ambiência, aí tudo bem, mas isso você tem que se preocupar bastante. E a melhor forma para você conferir isso é monitorando em um fone de ouvido. De repente um fone de ouvido com qualidade, você vai conseguir ter um retorno bacana. A gente chama isso de referência, um monitor de referência. E agora vamos falar sobre as formas que a gente usa para captar áudio. Bom, a primeira dica que eu dou é com relação à lapela. Existem vários lapelas no mercado aí, cada um com alguma função, e eu vou mostrar 2-3 tipos aqui que são os mais comuns. O primeiro seria esse lapela sem fio, que é no caso a gente usa um modelo Rode Link, que é um modelo Wi-Fi, que é um sinal digital. Eu gosto muito desse aparelho, eu tenho um review completo falando sobre isso. É exatamente o lapela que eu estou usando para gravar esse vídeo agora. Ele tem um transmissor, um receptor que está na câmera, e eu mando esse sinal do áudio sem fio para a câmera. Não preciso sincronizar depois porque já está entrando direto com o vídeo. E é muito prático, principalmente para depoimentos que você deixa a pessoa sem estar presa no fio. Normalmente quando ela termina de falar, é normal, ela levanta, sai andando e sai arrastando câmera. Já vi alguns acidentes acontecer. Então o lapela sem fio é muito bom. Existe uma outra opção para gravação, é esses lapelas feitos para celular. Eu tenho um modelo Boya, que é um modelo bem baratinho, um modelo de entrada, e resolve bem. A Rode tem um modelo também bem legal, eu quero comprar mais pra frente. E você pluga direto no celular e usa o celular como um gravador externo, e você consegue sincronizar isso depois na edição, funciona muito, muito bem. E também existem apenas o lapela que não é vinculado a nada, e você põe num gravador de áudio, põe direto na câmera com fio. Você vai ter um bom resultado também, só que como tem o fio, às vezes compensa você colocar num gravador externo. Tem uns modelos de gravador Sony que funciona muito bem, é compacto, você põe no bolso, não incomoda. Aí você liga esse lapela direto nesse gravador e você vai ter também um lapela sem fio. É lógico que não é o mesmo recurso do sem fio, mas você consegue gravar isso sem depender de um cabo plugado na câmera e sem ficar fixo. Além dessas 3 opções, eu vou dar mais uma dica que muitas pessoas às vezes não sabem. O lapela sem fio, no caso esse Rode Link, ele é um transmissor sem fio. E você pode também fazer a gravação não usando o lapela. Você pode pegar um áudio direto da mesa, plugado no seu transmissor, no seu receptor, você vai receber o áudio da mesa sem fio algum. Então, dependendo do evento, você não quer usar um lapela, são várias pessoas falando, troca de microfone, não tem como você colocar certinho, mas você também não tem um gravador para gravar direto da mesa ou colocar numa caixa uma gravação. Você pode usar o seu lapela para fazer isso e funciona muito bem. É lógico que você corre o risco que se tiver alguma falha de comunicação entre o receptor e o transmissor, dá alguma interferência, vai comprometer o seu áudio, então é sempre bom você ter mais um backup, mas essa é uma opção bacana. Ficou claro? Agora vamos falar um pouco sobre gravadores, e tem vários aí no mercado, modelo Tascam, modelo Sony. Eu gosto de trabalhar com o modelo Zoom, eu tenho o modelo Zoom H1 e tenho também o Zoom H5. Eu vou falar especificamente como eu uso
esses gravadores nas minhas produções. O Zoom H1 praticamente é o meu xodozinho, é um gravador muito bom, entrega uma qualidade excelente, ele grava um Wave, que é um formato de áudio sem compressão, e ele é muito econômico de bateria, então eu basicamente é o primeiro gravador que eu uso na minha produção e eu vou usando os outros recursos se for necessário, né? Ele grava em duas formas, ou na entrada de linha ou com o microfone dele ambiente. Então se você ativar o cabinho na entrada de linha no P2, você simplesmente perde o microfone. Se você gravar com o microfone, você não tem entrada de linha. Eu uso muito esse gravador direto na mesa de som e uso esse cabo P2 estéreo, né? E RCA, e normalmente todas as mesas analógicas, mesas de som analógica, tem uma saída de gravação que é o LR. Bom, essa saída é uma saída master, ela sai o som que está saindo no PA. Então, o que você está escutando, por exemplo, no evento, o que está saindo nessa caixa de som, essa saída RCA vai mandar esse áudio. Se você colocar isso no gravador, beleza, você vai ter um áudio muito bom e 80% dos meus eventos eu uso esse áudio. Trabalhe sempre com volume manual, porque se você deixar o volume automático no gravador, na hora que não tiver um áudio tocando, for aquele intervalo, ele vai dar um ganho para ele entender que tudo tem que estar no mesmo nível, o volume, e aí ele sobe o chiado. E a hora que alguém fala ou entra um áudio de uma música, aí ele abaixa isso, só que isso dá um pico e não fica bem legal. Então sempre deixa o volume manual e sempre leva um fone para monitorar o que você está gravando. É sempre bom você ver ali o que está entrando tudo certinho para você não confiar simplesmente no gráfico do áudio. Existe uma outra forma também de gravação em linha nesse gravador, que é usando um cabo P2 mais um adaptador P2-P10. E a gente usa uma saída de som da mesa, que é a saída de fone de ouvido. Essa saída normalmente é disputada, porque às vezes o técnico de som, o DJ, ele usa essa saída. Então você tem que ver, se ele não for usar, você pode usar esse recurso. E qual é a vantagem? A vantagem de você usar o P2, lembrando que essa saída sempre é estéreo. Então se você colocar um cabo mono, você está pegando só um lado da saída e isso pode comprometer a sua gravação. Você tem um volume individual aqui, diferente do RCA, que você vai ter o volume do master, você não tem como mexer. Porém, algumas mesas de som têm algum recurso de solo por canal. O que é isso? A mesa de som por exemplo, eu estou mixando uma banda lá, tem 6, 7 instrumentos tocando e eu preciso saber se o que está entrando no baixo está entrando certinho, se eu preciso regular aquilo. Então eu ativo o solo e esse solo vai sair só no meu fone de ouvido e ele vai mutar todos os outros canais. E aí surge uma opção fantástica, é que você pode solar apenas o canal que você quer gravar. Por exemplo, você quer gravar apenas o áudio do celebrante, o microfone do celebrante que está no canal 2. Então você ativa o solo e no fone de ouvido vai sair só essa saída, e aí você vai ter um áudio limpo só do microfone. E isso é muito bom, porque às vezes você quer gravar os votos, tem os músicos tocando, aquilo atrapalha a sua edição depois, então você pode usar esse recurso, você vai ter um backup do áudio limpo lá no seu gravador e isso é muito bom. Uma outra função que ajuda muito o H1 é quando você não tem acesso à mesa de som e não tem como fazer essa gravação em linha. Você pode posicionar esse gravador direto numa caixa de som, numa caixa que está saindo todo o áudio. Você também coloca ele com volume bem baixo para ele não pegar nada do ambiente, pegar só esse pico do áudio que está saindo da caixa. E aí você tem um áudio limpo também, não com a mesma qualidade de linha, mas já me salvou milhões de vezes o gravador direto na caixa. Uma outra função é para câmeras como a 6500 que não tem monitoração. Você pode usar o Zoom H1 para monitorar o seu áudio e ainda pode mandar direto para a câmera. E aí você vai ter o áudio na câmera, o backup do áudio no cartão do gravador. Isso é muito interessante, vale a pena ter um Zoom H1, eu recomendo muito. Agora vamos falar sobre o Zoom H5. O Zoom H5 é basicamente um estúdio portátil. Ele grava 4 vias de áudio simultaneamente num gravador que é muito leve, muito prático. Se fosse para fazer algo parecido, para ter os mesmos recursos de gravação de um Zoom H1, você teria que levar uma placa de som com 4 entradas, um computador com software down, que é aquele software multipista, ligar os cabos, puxar o áudio da mesa, gravar o áudio da banda. Aí você vai ter todos os canais separados na banda e levar um técnico para operar tudo isso, porque alguém vai ter que estar monitorando, para gravar lá tudo certinho. É uma opção também, quem tem recurso, quem tem verba para isso, funciona muito bem também. Eu prefiro usar o Zoom H5, que você abre várias possibilidades numa gravação e é muito prático e portátil. No Zoom H5, nessa parte de cima, a gente tem um
microfone de ambiente, que é muito bom. Você pode gravar o som ambiente e simultaneamente com entrada de linha em 2 canais que a gente tem aqui abaixo. Essa parte de cima ela é removível. A Zoom oferece vários microfones com cápsulas diferentes, né, para gravações distintas. E também com recursos com mais entradas de linha. Nesse microfone ambiente a gente tem já uma entrada P2 semelhante ao Zoom H1. E todos os recursos que eu comentei que dá para fazer no Zoom H1, você consegue fazer aqui no Zoom H5. E mesmo assim ele libera mais 2 canais com esses plugs que ele funciona tanto XLR como P10. Essas novas mesas de som que são digitais, algumas dessas mesas não tem mais essa saída RCA, que é uma saída analógica, e trabalham simplesmente com o cabo P10, que é o padrão para instrumentos, ou com cabo XLR, que é o padrão para microfones. É sempre bom levar esses cabos dentro da mochila. Você chega no técnico de som, você pergunta, tem alguma saída que eu posso usar? Ele fala, ó, tem um XLR. E aí você não tem o cabo, e aí você fica sem gravar, é complicado. Então é sempre bom você levar isso nos seus equipamentos. E também aproveitar alguns recursos da mesa de som, que seriam ou os auxiliares ou os direct outs. O que seriam os auxiliares? Auxiliares, normalmente numa mesa de som, as pessoas usam como retorno. Em média são 4, 6, 8 canais. E sempre vai ter algum disponível. É muito difícil alguém montar um som com 8 retornos, então normalmente cada canal tem um volume dedicado para os seus auxiliares. Então se essa mesa tem 4 saídas auxiliar e o técnico de som está usando um retorno para o padre e outro retorno para os músicos, você pode usar esses 2 canais ao seu favor, é lógico, com a permissão dele. E aí você coloca, por exemplo, no canal 3 e 4. No canal 3 você libera só os microfones e no canal 4 você libera o volume só dos instrumentos. E aí você grava com 2 canais P10 no seu gravador e você vai ter separado áudio dos microfones e o áudio dos instrumentos. E para sua edição isso vai favorecer bastante. E da mesma forma que funcionam os auxiliares, você pode também usar os direct outs. Tem algumas mesas de som que a própria entrada do canal tem uma saída direct out no próprio canal. Então o que ele plugou ali vira praticamente um Benjamin ali. Você tem um escravo, você espeta o P10 direto nesse canal e o que está entrando ele já sai para você com uma saída de gravação. E aí você pode usar esse recurso ao seu favor usando esse gravador. Tem várias formas de você gravar o áudio. Essas são algumas dicas que eu estou dando. E com esse gravador Zoom H5 você pode gravar de várias formas. Então você pode pegar um XLR gravando o master, pegando tudo que está acontecendo ali na mesa. Um outro P10 para você gravar um direct out direto do microfone do celebrante ou do microfone principal. E você pode usar essa entrada de linha para gravar o seu lapela sem fio. Não precisa nem gravar na câmera, você já grava ali, você vai ter um backup de tudo. Ou você aproveita esse microfone ambiente, põe ele perto de uma caixa de som e grava o áudio ambiente também. Então você vai ter lá 3 vias de áudio. Se uma falhar, você sempre vai ter um backup ali. E de uma forma geral, o que eu recomendo é nunca dependa apenas de uma via, de apenas de uma gravação. O evento sempre grava com 2 câmeras, porque uma câmera pode dar problema, um áudio pode dar problema, e aí você tem um backup ali e não acaba não perdendo o evento. E isso ajuda muito na sua produção. E por último, microfones direcionais. Eu sei que vocês já estão acostumados, tem vários modelos. Eu gosto muito do Rode, esse Video Micro, que é um microfone compacto com muita qualidade. Tem o Pro, tem o Go, tem vários modelos aí no mercado. E esse áudio, eu considero ele um áudio backup e ele ajuda muito na gravação de um making-off, que você tem aqui aquele ambiente, as pessoas conversando. Ele filtra bem o ambiente, né? Ele limpa bem o ambiente e capta um áudio bem direcional do que está acontecendo ali na sua frente. O ideal é 1, 2 metros no máximo, senão ele acaba já misturando e pegando o ambiente. Ele serve também durante a cerimônia, por exemplo, tem os músicos que vão dar aquela clarinada para a entrada da noiva e normalmente não está microfonado. Se você estiver dependendo só da gravação da mesa de som, direto no gravador lá, esse áudio também pode somar na sua produção. E é até interessante você ter um áudio ambiente para misturar e mixar com o áudio da mesa. Às vezes o áudio da mesa fica um áudio muito seco e às vezes é gostoso você dar uma misturada com um pouquinho de ambiente, que aí ele dá uma valorizada na imagem que você está fazendo, ele te põe no ambiente
diferente de você ter aquele áudio certinho, sem chiado nenhum. Às vezes isso, em vez de ficar muito bom, acaba ficando ruim, fica artificial. Então é legal ter um pouco de ambiente, esse microfone pode te ajudar bastante. Existem outras infinidades de gravadores, com mais entrada, com outros recursos, mas esses são os recursos que eu tenho aqui na produtora, que eu uso bastante e sempre funcionou para mim. Espero ter ajudado. Boas gravações para vocês. Ficou alguma dúvida sobre gravação de áudio? Escreva aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência. Valeu!